Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos aqui no estúdio da Rádio Montanhês 97,1 FM, mais uma vez com o programa Olhar Facica. E hoje, como de costume, trouxemos mais um assunto interessante, relevante para a sua vida e para a minha vida. E o assunto é produção, administração de produção, gestão de bens, recursos escassos e mais ainda, atrelado ao tema, nós temos aí custos, logística e para isso, para conversar um pouco mais, nós trouxemos um amigo, professor, doutorando pela Universidade Federal de Lavras, o professor Leandro Bassotto. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Vamos aí discutir um pouco sobre administração e enriquecer mais esse programa com as nossas atividades, né? Muito bem, professor. Então, a gente vai dando aqui alguns recados, lembrando dos muitos eventos que acontecem na faculdade, e você ainda que não fez a sua matrícula, que está interessado em quaisquer um dos cursos oferecidos pela Facica, não perca tempo, vá, procure a faculdade, faça a sua inscrição. Você que não fez vestibular, ainda ligue, pegue orientações para um vestibular agendado ou meios de acesso múltiplo que a faculdade oferece. Bem, o professor Leandro é professor do curso de Administração de Empresas e hoje, falando do curso de Administração de Empresas, eu também tenho o prazer de lecionar lá também. Vou começar com um conceito básico, né, professor? Nós vamos falar o que é administração de empresas. Poderia definir para nós o que é a administração, de que se ocupa o profissional formado em administração? Bom, a administração é a habilidade de gerir atividades e garantir com que os resultados e os recursos sejam melhor administrados. Essa é uma função que se aplica em todas as profissões e nós temos que ter a capacidade de aplicar, de desenvolver e de estimular isso, tanto em nós, como nos alunos, como nas outras pessoas, em toda a sociedade. É um tema que está presente, inclusive, na nossa vida pessoal, administrando a nossa casa, o nosso lar. Então, ele se aplica em todas as realidades. Verdade, professor. Deixando o conceito um pouquinho mais informal, vamos dizer assim, a administração, então, nós podemos entender que é a administração de recursos materiais, humanos, tecnológicos ou não, em um determinado local físico ou não, para um determinado fim. E esse fim, obviamente, da empresa é lucro, mesmo que ela seja uma ONG, né, uma organização não governamental, ela precisa, no mínimo, oferir um mínimo de lucro para suprir o período deflacionário ou o seu rateio de custos. Correto, professor? Exatamente. É uma ferramenta que ajuda muito nesse processo e a empresa que consegue se utilizar bem dos recursos da administração, ela tem condição de gerir os resultados e conseguir resultados muito mais satisfatórios do que se conseguiria se não houvesse uma boa gestão, uma boa administração, um bom trabalho nesse sentido, não é, professor? Exatamente, professor Leandro. E agora vamos, já preparado aí, você que já comunicou o seu vizinho, seu amigo, o assunto, a pauta que vai ser tratado no programa de hoje, e mesmo assim quiser mandar um WhatsApp para nós, mandando sua crítica, sua pergunta, sua sugestão, além dos canais naturais da Rádio Montanhês FM, que você pode, já está acostumado com a programação, você também pode entrar em contato conosco pelo 35 98427 3131. Vou repetir, 98427 3131. Bem, nós vamos falar aqui que é produção. É óbvio, esses esforços empresariais de equipamentos, pessoas, ciência, né, tecnologia. Professor, traduz para nós, vamos começar assim do beabá, o que é produção e, mais ainda, o que produzir? Bom, produção é a atividade de fabricação de produtos ou serviços que seja para geração de renda, geração de receitas para uma instituição. Toda empresa que se preocupa tenta desenvolver essas atividades de modo que a sua produção seja sempre boa, eficiente, de forma que possa realmente ter um resultado satisfatório e consiga desenvolver da melhor maneira possível tudo aquilo que ela propõe, todos os objetivos que ela tem.
Muito bem, colocada aí a definição do que é produção, e aí o professor já colocou aí um subentendido, eficiência, e aí uma outra palavrinha que os administradores adoram, otimização, né? Isso está relacionado com custos, professor? Diretamente, professor, porque para que a gente tenha um processo produtivo que seja eficiente, nós temos que ter otimização dos processos, ou seja, trabalhar todas as atividades de forma que o melhor resultado seja alcançado, e a partir disso, nessa realidade, os custos eles tendem a cair. Com menores custos, cada vez mais a atividade fica mais gostosa de trabalhar, né? Porque os resultados são melhores lucros e um melhor desempenho e a competitividade da empresa no mercado, né? Professor, o senhor falando aí me faz lembrar aqui aquela máxima, né? Inputs, process e outputs. Entrada, processamento e saída. A gente sempre fala nas disciplinas de gestão de projetos, gestão de custos, até mesmo no curso de administração, a questão de que nós não conseguimos interferir no processo de entrada e a saída também não conseguimos intervir muito. Porém, o processo é onde nós atuamos. Então, otimização, quando falamos de otimização, basicamente, ou de maneira geral, nós estamos falando de melhorias de processo, correto? Isso mesmo. Quando a gente fala em otimização, nós estamos tentando melhorar o processo da fabricação de uma empresa, né? Deixar ele mais eficiente, melhor, mais equilibrado, mais correto o funcionamento dele. Muito bem, professor, estamos falando de produção aqui, alguém já deve ter imaginado, entre outros exemplos, a produção de componentes metalúrgicos, componentes alimentícios, né? Por que não? E como é que ficaria isso em serviços? Pode dar um exemplo para nós, por favor? Bom, a área de serviços, ela se difere um pouco quando a gente imagina de uma empresa que fabrica, porque o serviço ele é um bem desenvolvido dentro da empresa e que ele é comercializado da mesma forma, embora ele tenha uma estrutura diferente, ele tem uma forma um pouco diferenciada. O que nós temos que pensar é que enquanto ele é um produto que a empresa gera para fornecer para outras pessoas, nós temos que ter serviços que da mesma forma atendam aos mesmos padrões de otimização de custo, de eficiência, de qualidade. Então, os conceitos eles se aplicam em todas as realidades. Se nós imaginarmos, por exemplo, uma fisioterapia, todos os processos que ocorrem dentro da atividade, eles são aqueles processos básicos e que devem ocorrer numa empresa que fabrica, por exemplo, móveis, fabrica alimentos, fabrica diversos outros tipos de produtos. Muito bem, quando nós falamos isso, já vem subentendido alguns pré-conceitos, né? O conceito de durabilidade, de um ciclo de vida já pré-estabelecido para o produto, para o bem, e para o serviço ele é um item, vamos dizer assim, entre aspas, um item de consumo instantâneo, correto, professor? E aí as pessoas, às vezes, mas curiosamente, um restaurante ele está enquadrado como um prestador de serviços. Como explicar isso, então, para o ouvinte, professor? Na realidade, professor, embora um restaurante, por exemplo, que se enquadre na área de serviços, existem alguns estabelecimentos que nós chamamos de estruturas híbridas, né, ou mistas, que elas possuem ambas as partes. Elas fabricam algo e elas prestam um serviço. No caso de um restaurante, por exemplo, nós temos aí a parte de produção, que é a fabricação do alimento, que tem que ter qualidade, tem que ter todos os padrões que nós conhecemos, atender a legislação e a satisfação do cliente. E da mesma forma, ele tem que ter um atendimento, ele servir bem, um ambiente adequado, para que a pessoa que vai consumir esse alimento, ela se sinta bem e se sinta acolhida dentro do ambiente. Então, essas estruturas híbridas, ou mistas, elas exigem muito mais das pessoas porque ela envolve ambas as atividades. É verdade, o restaurante eu coloquei ele bem provocativo mesmo, porque é uma situação em que literalmente o cliente pesa a comida, paga pelo peso que consumiu, mas predominantemente nós temos um número muito maior de serviços. Então, quando isso acontece, essas situações híbridas,
nós o enquadramos como um prestador de serviço e não necessariamente um transformador de alimentos, um fabricante, como deveria ser por definição. Mas, nesse contexto, professor, é inevitável, hoje nós vivemos uma realidade de empresas de software. E necessariamente você não tem um produto tangível. Tangível é aquilo que você pode tocar. E aquilo que você não consegue tocar, a gente denomina tecnicamente como intangibilidade, né? E como que ficaria essa questão de quanto produzir, como produzir e já jogando aí um spoiler para o próximo raciocínio, como é que ficaria a viabilidade de um negócio? Basicamente, professor, nós temos que pensar que uma empresa ela tenha diversos elementos que interferem no processo produtivo. Então, ela tem, por exemplo, a limitação de recursos, que é um fator que pode favorecer ou dificultar a produção, o desenvolvimento. Ela tem esses limitantes, todos eles fazem com que a atividade seja mais ou bem desenvolvida. Então, quando a gente pensa aí, respondendo à pergunta, né, de quanto, nós sempre temos que imaginar isso. Qual é a capacidade que a empresa tem para produzir, para fabricar, para se desenvolver enquanto instituição? E muitas vezes nós pensamos que ela tem que produzir o máximo que pode, mas nem sempre esse é o interessante, porque o quesito custo pode não ser o mais ideal, pode ser aquele que não vai gerar o maior retorno para a empresa. Da mesma forma, nós sempre temos que pensar em ter uma produção satisfatória dentro daquela condição que gere o maior lucro. Então, se nós imaginarmos como se fosse um carro, né? Um carro a 80 km por hora, ele tem um consumo. E à medida que você aumenta a velocidade, o consumo de combustível aumenta muito. Qual é o ponto que compensa você conciliar a velocidade com que se anda e a rapidez com que se chega ao objetivo com o consumo de combustível? Essa é a análise que nós temos que fazer e temos que pensar bem nela para identificar qual é o ponto exato que cada empresa tem que produzir. Muito bem, professor. Aí o senhor acabou colocando uma ótica de lucratividade, né? A produtividade condicionada ao maior ou o melhor lucro possível. Porque realmente a gente vê algumas empresas que têm uma produção gigantesca, né? Um volume de massa e necessariamente não tem um lucro tão bom quanto deveria. Nós temos empresas ou empresários, prestadores de serviços aí com seus estabelecimentos não produzindo em uma magnitude tão grande e tendo aí uma lucratividade mensal de 15, 20 mil reais, ao passo que empresas faturando milhões mensalmente não conseguem ter uma retirada tão boa, não é mesmo, professor? Exatamente. Essa oscilação ela ocorre muito de uma empresa para outra e a empresa tem que analisar de fato o que é a possibilidade, quais são as condições e qual é a realidade que ela se encontra, porque cada empresa tem um perfil muito diferente, né? E muitas vezes o maior faturamento não quer dizer que seja o melhor desenvolvimento da empresa, o melhor resultado que ela tenha. Em muitas situações ela poderia faturar menos e ter mais lucro com essa atividade, não é, professor? Verdade, professor Leandro. Hoje, é óbvio, nós estamos vivendo uma remodelagem de empresas. Nós temos aí as startups, nós estamos falando muito, mas antes de falar das startups, está muito badalado nas mídias a questão da 4.0, 3.0. Dá para a gente trocar uma ideia sobre isso? Claro, dá sim, a gente pode conversar a respeito. Nós vivemos a época que nós chamamos de internet das coisas, né? Internet em todos os ambientes, em todos os setores, conectando todas as nossas vidas. Se nós imaginarmos um empresário que resolve fazer uma viagem de negócios ou a lazer, ele tem condição de acompanhar todos os processos que estão ocorrendo dentro da sua empresa à distância, com uma velocidade, uma eficiência extraordinária. E por isso nós chamamos essa época de indústria 4.0, esse momento, esse ambiente, né, do desenvolvimento industrial que nós temos, que conecta todas as atividades. Diferente da anterior que nós tínhamos, do sistema de desenvolvimento industrial